Bom, então você tá lá de plantão no PS, tá? E chega essa paciente pra gente. JFA, 24 anos, feminino, dá entrada no PS com queixa de síncope seguida de confusão mental há cerca de 40 minutos. O namorado de JFA informa que a namorada desmaiou há 40 minutos e cerca de 1 minuto depois ela despertou e desde então ela mantém-se confusa. Bom, relata ainda que a namorada foi submetida a uma cirurgia de troca de válvula mitral devido a uma cardiopatia reumática há 10 dias, tá? E recebeu alta há 3 dias e não tem outros antecedentes. Então, só resumindo, uma paciente de 24 anos que desmaiou, teve uma síncope, acordou 1 minuto depois dessa síncope confusa, tá? É isso, e permanece confusa desde então. E um detalhe interessante é que o namorado disse que ela tinha cardiopatia reumática, né, uma valvopatia mitral de origem reumática, e ela recebeu alta do hospital há 3 dias, tá? Ela passou por cirurgia, foi operada, troca a válvula mitral e recebeu alta há 3 dias, sem outras patologias, tá? Muito bem, galera. Agora, o que nós vamos fazer com essa paciente? O que nós vamos fazer com essa paciente? Fala aí pra gente. Muito bem. Então a primeira coisa que nós vamos fazer com essa paciente é MOV, né? Monitor, oxigênio, veia e um exame físico dessa paciente, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer é isso. E colocamos ela em MOV, né? Monitor, oxigênio e veia, e conseguimos obter as seguintes informações, tá? A paciente está evoluindo confusa, taquipneica e pele fria. Está com uma frequência cardíaca de 40 batimentos por minuto. Está saturando 92% em ar ambiente. Na ausculta cardíaca dela, nós temos um ritmo cardíaco regular em 2 tempos, os pulsos estão finos, simétricos e lentos. Está com tempo de enchimento capilar de 3,5 segundos. Na ausculta pulmonar, deu murmúrio vesicular fisiológico, tá? Taquipneia e um Glasgow 14. É isso aí, galera. Kessia, Luiz, Caio, Camila. É isso aí, certíssimo. Eu já adiantei, é porque eu acho que eu descobri que é mais de 30 segundos que nós estamos tendo de delay aqui, tá? Mas é isso aí, tá certíssimo. Valeu. Muito bem, então nós chegou uma paciente com a queixa, lembra da nossa aula de abordagem do paciente grave? É um paciente que é grave ou potencialmente grave, até que se prova o contrário, você vai considerar esse paciente grave até você descartar a possibilidade de gravidade desse paciente. Vamos colocar em MOVE e fazer o exame físico dessa paciente. Nesse meio tempo, você identificou, palpando o pulso, fazendo a ausculta, que esse paciente está com a frequência cardíaca mais baixa, ela precisa de um eletrocardiograma. Além do que, é uma paciente em pós-operatório, né? A paciente foi operada há 10 dias, uma cirurgia cardíaca, então, na minha opinião particular, independente do paciente cardíaco, todo mundo merece um eletrocardiograma, né? Muito bem. Então, quais são os sinais que nós temos aqui? A paciente está confusa, a paciente está bradicárdica, está saturando mal, está hipotensa, está com pulso fino, está com tempo de enchimento capilar alargado, ou seja, eu tenho sinais de gravidade, eu tenho sinais importantes de gravidade, tá bom? Sinais importantes de gravidade, ou seja, essa bradiarritmia ela pode estar repercutindo na hemodinâmica dessa paciente. Ela está cursando com sintomas de baixo débito. O que eu vou fazer com essa nossa paciente agora? Peguei o eletrocardiograma dela e o eletrocardiograma vê isso, tá? Tá dando para ver direitinho aí? O que tem nesse eletrocardiograma?
Sem febre, Arley. Só que o detalhe é o seguinte: eu tenho duas ondas P complexo QRS, duas ondas P complexo QRS, duas ondas P complexo QRS, tá? Então essa paciente ela tá cursando com bloqueio atrioventricular de segundo grau do tipo 2:1 e ela tá cursando com sintomas de baixo débito, tá? Ela tá cursando com sintomas de baixo débito, que seria a confusão mental, a hipotensão, tempo de enchimento capilar alargado, ok? Muito bem. O que nós vamos fazer com essa paciente agora, galera? Quais as medidas que nós podemos utilizar para tratar essa paciente? Fala aí para mim. Bom, esse é o algoritmozinho para a gente tratar o nosso paciente, tá? Os nossos pacientes diante de uma bradiarritmia que esteja repercutindo. Não, na verdade, os braços iniciais aqui do algoritmo para tratar qualquer paciente em bradiarritmia, né? Se ele tem repercussão ou não repercussão, vai designar uma conduta ou outra. Então a primeira coisa, chega um paciente para você em bradicardia. É um paciente grave ou potencialmente grave, e você vai submeter esse paciente no primeiro momento ao monitor oxigênio veia, avaliar, né, fazer o exame físico desse paciente, uma anamnese. Vou até falar aqui, isso é um detalhe muito importante, a resposta está sempre no paciente, tá? A resposta está sempre no paciente, seja na anamnese, seja no exame físico. Eu vou destrinchar um pouco melhor o que estou querendo dizer para vocês daqui a pouco. Então você colocou o monitor oxigênio veia, examinou o paciente, avaliou se tem estabilidade hemodinâmica, se tem ou não tem. Tá ok? Então olha só, e pede um eletrocardiograma, claro, né? Vamos pedir. Então, enquanto o colega enfermeiro, o colega técnico está realizando lá o eletrocardiograma, você está examinando, você está pegando o paciente, avaliando, fazendo anamnese direcionada, fazendo ausculta, medindo pressão, enfim, a nossa avaliação primária. Muito bem, diante do paciente que não tem instabilidade hemodinâmica, ou seja, o paciente não está instável, o paciente encontra-se estável, de repente ele foi lá por uma outra queixa, e você verificou que ele está bradicárdico, ou até mesmo foi encaminhado, isso é muito comum, né? De repente o paciente está sendo conduzido em um local, verificou-se que ele está com uma bradicardia importante, uma frequência 40, e acabou sendo encaminhado para você. Aí chega para você: o que você está sentindo? Eu doutor, não estou sentindo nada não, mas o doutor ali disse que eu estava com a frequência cardíaca mais baixa, mandou eu vir aqui constar com o senhor, né? Então o paciente está estável, mas o paciente pode estar estável com uma bradismia? Sim, sim. É só a gente lembrar lá da formulazinha do débito cardíaco. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Já discuti isso com vocês nas nossas aulas, inclusive. A frequência cardíaca cai, o tempo de enchimento diastólico ele aumenta. Se o tempo de enchimento, ou seja, o ventrículo tem mais tempo para se encher. Se o ventrículo se enche mais, né, nós temos um estiramento aí da fibra, lembra lá do segundo período da faculdade, a lei de Frank-Starling, né? Maior estiramento da fibra, nós temos uma contração reflexa na sequência, nós vamos melhorar o volume sistólico, ou seja, esse paciente melhorando o volume sistólico afeta aqui na fórmula, ele vai conseguir compensar o débito. Então eu posso ter um paciente em bradicardia importante e sem sintomas de baixo débito, mas geralmente isso acontece de forma progressiva. É aquele paciente que a bradicardia vai se instalando de uma forma bem lenta e progressiva, os mecanismos compensatórios aí vão se adaptando e ele consegue se manter estável, tá? Então, geralmente, esse paciente que chega para você em bradiarritmia e totalmente estável assim, cara, ele não começou essa bradicardia de forma aguda, tá? Não começou. Ele já está compensado. Então tem há muito tempo que ele está assim. Quiçá anos, inclusive. Ele pode estar cursando há anos com uma bradiarritmia. Inclusive ele pode estar há anos em bradiarritmia
e aí ele descompensou por um outro motivo, tá bom? Geralmente, quando chega para a gente com sinais de baixo débito, é aquele paciente que ou a bradiarritmia se instalou de forma aguda, ou é um paciente que já tem uma bradiarritmia prévia e houve uma descompensação, né, uma agudização dessa doença já arrastada, dessa bradiarritmia crônica que ele tem, tá bom? Bom, se o paciente encontra-se estável, nós vamos monitorar, observar, conversar com esse paciente sem desespero, tentar ver se ele tem alguma causa, né? Se ele está usando um beta-bloqueador, se ele está usando um antiarrítmico, se quanto tempo tem, se ele tem um outro eletro prévio, ver se não tem outros sintomas aí associados que podem dizer pra gente o motivo dessa bradiarritmia, tá bom? Geralmente, se você identifica que é uma droga que ele está utilizando, a gente tenta, dependendo da droga, a gente vai suspender a droga desse paciente, tá ok? Mas por medidas invasivas medicamentosas de cara, a gente não vai fazer nesse paciente, porque ele está estável, ele está compensado. A gente tem que só tentar descobrir qual é a causa e tratar essa causa, né? Qual que é o motivo, mas fazer atropina nesse paciente de cara não, tá bom? Ok? Então, um paciente com bradiarritmia estável, nós observamos e investigamos, né? Um paciente deixa a gente mais tranquilo com relação à conduta. Já o paciente que está com repercussão hemodinâmica, já o paciente que tem instabilidade hemodinâmica, né, ele tem sintomas de baixo débito, nós precisamos começar o atendimento, né, já com medidas farmacológicas. Como que a gente vai fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer, que nós podemos fazer na nossa sequência, é a atropina, né? Nós fazemos bolos de atropina de 5 mg EV, né? Acesso venoso, já foi, né? Paciente grave, monitor oxigênio, ele já tem uma veia, um acesso venoso estabelecido. Atropina, meio miligrama, de 3 em 3, até de 5 em 5 minutos, né? Evitar passar 3 mg o total. Vamos tentar estimular esse paciente, tá? Um detalhe é que a meia-vida da atropina é em torno de 10 minutos. Então, você faz a atropina, daqui 10 minutos o efeito dela acaba. Se esse paciente voltar para uma bradiarritmia, nós vamos ter que partir para outra medida. E um detalhe é que na maioria das vezes, isso é lógico que existe muitas exceções, mas na maioria das vezes a atropina é só um tratamento ponte, ou seja, é um tratamento intermediário. Não vou ficar tratando só com a atropina, não. Eu faço a atropina para me dar tempo, para eu ganhar tempo, até eu preparar uma outra medida, como uma amina, como o marcapasso transcutâneo, né, que nós vamos falar agorinha, tá bom? Pode acontecer do paciente, você estimulou ele uma vez aí com uma atropina e ele já saiu, não voltou mais, já aconteceu isso comigo dentro do CTI, inclusive, mas não significa que sempre vai ser assim, tá? Então sempre tenha em mente que uma vez que você fez a atropina, provavelmente você vai ter que partir para uma outra medida. Um outro detalhe em relação à atropina é que em BAVs mais avançados, a atropina não faz efeito nenhum, tá? Não faz efeito nenhum. Porque imagina se o cara tem um bloqueio átrio-ventricular total, você está estimulando ali o sistema de condução no átrio-ventricular, o nosso sinusal e tudo, não vai passar o estímulo. Então já o bloqueio total. Mas significa que você não deva fazer? Não, primeiro porque a primeira medida que dá para fazer é rapidinho, é abrir a ampola, aspirar a droga e fazer o bolos, tá? É muito rápido. E existem alguns casos, algumas exceções, que esse paciente é um pouco mais raro, mas a gente tem na literatura, que ele pode estar fazendo, por exemplo, um bloqueio atrioventricular total, transitório, e talvez você estimulando ali, ele consegue sair, tá bom? Então isso pode acontecer, mas é uma coisa muito rara. De um modo geral, nesses pacientes, a atropina não faz muito efeito, não. Mas a gente pode tentar, pode fazer, porque é a primeira coisa que dá para fazer muito rápido para esse paciente, tá bom? Quando a atropina ela é ineficaz, quando a gente não consiga sustentar, que a grande maioria dos pacientes assim acaba fazendo atropina, ele bradicardiza num segundo momento novamente, o que eu posso fazer?
Bom, você tem escolhas, né? Antigamente a gente tinha que partir para uma mina para depois pensar no marcapasso subcutâneo. Aqui não, galera. O segundo passo você pode escolher entre fazer já ir direto para o marcapasso transcutâneo. Você pode fazer adrenalina, você pode fazer dopamina, qualquer uma dessas duas na BIC, né? As pessoas, a mais dessas aminas a mais utilizada, né? Mais estudada ao longo da história para as bradiarritmias é a dopamina, mas cada dia mais a gente tem usado menos, tá? Ou usam a adrenalina, ou a gente acaba usando a adrenalina, ou parte direto para o marcapasso transcutâneo, tá? Enfim, eu prefiro, por exemplo, partir direto para o marcapasso transcutâneo, mas pode fazer uma mina sim.